Fala, galera, beleza? Aqui é o professor André, tá? Falando com vocês. Infelizmente, hoje não tem nenhum aluno presente aqui, né? Mas sei que, imagino que deve ter acontecido algum problema, que vocês estão com algum problema aí em relação à quarentena, estão trabalhando, não sei, tá? Mas de qualquer forma eu vou gravar a aula aqui, como se vocês estivessem presentes, e aí vocês assistem o conteúdo gravado sobre eu explicando a aula, tudo bem? Eu vou aqui compartilhar minha tela para poder iniciar a gravação. Vamos lá. Então, vamos começar aqui a aula, tá? Primeiro de tudo, a disciplina nossa de hoje, né, sobre metodologia de treinamento dos esportes aquáticos. Eu sou o professor André Vitor Cordeiro. A aula de hoje, nós vamos abordar o tema sobre a adaptação do corpo ao meio líquido, tá? Se vocês quiserem acompanhar pelo livro, tá? Essa unidade está principalmente nas sessões 1.3 e 2.1, tudo bem? Então vejam que, primeiro de tudo, as experiências na água começam pela nadação. Vocês conhecem esse termo? Nadação? Ou melhor, o que vocês acham que significa o termo nadação? Nadação, gente, é a primeira porção, né? A primeira experiência ou qualquer experiência, tá? Que uma pessoa tenha no ambiente aquático. Então, a partir dessa primeira experiência, tá? Ela está realizando a nadação. Se ela conseguir se locomover, já é qualquer forma de nadação. Então, qual que seria a diferença entre nadação, natação e atividades aquáticas? Vocês conseguem pensar na resposta? Gente, vejam que nadação, o termo nadação significa a prática do ato de se mover na água de forma intencional ou sustentar-se sobre ela utilizando recursos do próprio corpo. Perceba que aqui não tem nenhum movimento técnico, nenhuma atitude psicomotora em relação à natação, tá? É apenas o ato de se mover de forma intencional ou de conseguir sustentar-se sobre ela utilizando os recursos do próprio corpo. Já a natação é o nado com caráter desportivo, ou seja, é um nado visando um exercício ou um esporte. A natação utiliza movimentos técnicos pré-estabelecidos, como vemos no GIF acima, tá? Então vejam ali na parte superior esquerda um GIF de um atleta realizando o nado peito, ou seja, realizando natação, tá? Normalmente a natação visa o rendimento ou o desempenho físico e ou esportivo. Já atividades aquáticas são atividades que compreendem todos os outros tipos de atividades que se desenvolvam no ambiente aquático, como o polo aquático, como o frisbee, como mergulho, ou seja, qualquer outra atividade que seja dentro do ambiente aquático é caracterizado como atividades aquáticas. Sendo assim, abrange diversos ambientes e diversos contextos dentro do meio aquático. Até agora, tudo bem? Entenderam a diferença? Então, beleza, vamos continuar. Vocês sabem que peixes e anfíbios são espécies de animais que têm suas competências aquáticas inatas. Então, peixe e anfíbios em geral, animais aquáticos, né, obviamente, já possuem uma habilidade inata à natação, certo? Ao nado.
Já para nós, seres humanos, a nossa afinidade com o meio líquido, com o ambiente aquático, é um pouco diferente. Mesmo que o desenvolvimento uterino aconteça em meio líquido e que os bebês tenham o reflexo natatório, ainda é preciso um certo tempo para que nós aprendamos a nadar, tá? Sobre o reflexo natatório dos bebês, nós vamos falar logo a sequência, tá? Então depois eu volto nisso. Mas o ponto-chave aqui é vocês entenderem que o ser humano, ele tem uma afinidade com o meio líquido, mas demora-se um certo tempo para que nós aprendêssemos a nadar. Então vamos lá. Verdade ou mito? Por que os bebês sabem sobreviver em ambiente aquático? Essa foto é muito bonitinha, gente. É muito fofa essa foto. Espero que tenham gostado aí também, tá? Mas vamos lá. É verdade ou é mito? É verdade. O mecanismo pelo qual os bebês conseguem sobreviver no ambiente aquático chama-se reflexo natatório. Tal reflexo faz com que os bebês consigam ficar debaixo da água sem se afogar, abrindo os olhos, trancando a respiração e ainda batendo os braços e pernas para sair do lugar. Vocês já viram o bebê fazer isso? É muito bonitinho. Fisiologicamente, há um mecanismo de proteção, conhecido como resposta bradicárdica, tá? Esse mecanismo bloqueia a glote ou a epiglote, tá? Na região da laringe e faz com que os bebês prendam a respiração instintivamente. Acredita-se que a perda desse reflexo, infelizmente, se dá aos 6 meses de vida. E a perda do reflexo está relacionada a 2 fatores. Primeiro, quando o bebê vai se desenvolvendo, vai ocorrendo a maturação do sistema nervoso. Essa maturação do sistema nervoso faz com que a criança perca os seus reflexos, ou perca a habilidade natural que ela tem aos seus reflexos. Um deles é o reflexo natatório. E o segundo infelizmente, tá? Quando uma criança nasce, ela normalmente não é estimulada a viver no ambiente aquático. Então, a falta de estímulos no ambiente aquático também está relacionada com a perda desse reflexo. Então, vamos lá falar agora sobre o desenvolvimento psicomotor do ser humano dentro do ambiente aquático. Bem, veja, nadação. Quando entramos no ambiente aquático, entende-se que o sistema nervoso precisa organizar muitas fontes de informações sensoriais em um comportamento motor, em movimento desses estímulos integrados. Então, a partir do momento que nós estamos no ambiente aquático, o nosso sistema nervoso ele precisa entender o ambiente que estamos. Então, as informações sensoriais são gigantescas e elas levam todos os estímulos ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai produzir uma resposta, ou seja, um comportamento motor, e além de promover esse comportamento motor, esse comportamento deve ser integrado para que consiga ocorrer o movimento. Uma vez dentro da água, o seu aluno, tá, ou a sua aluna, receberá informações visuais, auditivas, olfatórias, musculares, cinesiológicas, dentre vários outros. E todas essas informações, obviamente, se o aluno não é acostumado com o ambiente aquático, vai levar a um termo que eu acho muito bacana, chamado de tráfego neurológico. Esse tráfego terá como uma resposta um movimento, a informação, né? Conseguir interpretar e produzir uma resposta à informação desses sinais e terá como resposta um movimento seguro e coordenado. Caso contrário, caso o tráfego atrapalhe o funcionamento do sistema nervoso central, a sua resposta será desorganizada ou desajustada. Além disso, um corpo submerso sofrerá ação de forças da gravidade. Tá? Só que não só da gravidade, a água também possui uma característica particular chamada empuxo, que nós vimos na aula anterior. E além disso, a resistência da água, chamada para nós de arrasto, ainda dificulta a realização de movimentos. Então, a nossa força para realizar movimentos dentro da água, para se movimentar, será maior, enquanto a gravidade tem uma força contrária chamada de empuxo, que nos dá uma sensação
diferente, uma sensação em que estivemos mais leves. Sem contar todas as outras propriedades físicas que nós vimos nas últimas aulas, tudo bem? Principalmente na aula anterior. Dessa maneira, para realizar os movimentos dentro da água, será necessário a organização de novos padrões motores. Por esses motivos, todos os movimentos realizados na água vão ampliar o repertório motor. E quanto mais a pessoa tiver uma defasagem de repertório motor em ambiente aquático, melhor será o seu aprendizado. Seguindo, veja o exemplo do que eu quero dizer, do que eu estou falando para vocês. Então, essa é uma contração muscular do bíceps, tá? Em movimento normal. Então, veja aqui, no momento da flexão de cotovelo, o bíceps se contrai e o tríceps, que está abaixo do húmero, vai se estender. E no momento de extensão do cotovelo, o tríceps contrai enquanto o bíceps se relaxa. E assim promove a flexão e a extensão de cotovelo. No ambiente, então, um exemplo disso prático, tá, de treinamento físico, é a rosca direta. Quando nós realizamos uma rosca direta, nós fazemos isso. Nós contraímos o bíceps na parte concêntrica, tá? E nós contraímos o tríceps na parte excêntrica. Porém, na água, acontece uma forma muito diferente. Vejam em vermelho como que ficam os músculos ativados. Por quê? Porque como existe a particularidade do arrasto dentro da água, o movimento sempre vai estar realizando a contração dos músculos. Então, todos os músculos vão estar trabalhando ao mesmo tempo para realizar o movimento. Porque no momento de arrasto da água, o tríceps precisa fazer força, que é o momento onde o bíceps também está contraído. Tudo bem? Veja que na água tudo é diferente. Sendo assim, ressalta-se a importância, primeiramente, da aprendizagem mediada na água. É fundamental orientar experiências dos alunos. Antes de qualquer coisa, a natação é necessária para orientar experiências, preservando a segurança e considerando o desenvolvimento psicomotor. Por quê? Porque com essas experiências diferentes na água, os fatores motores e cognitivos desenvolverão uma nova dinâmica de padrões de movimento. Então, a partir do momento que você coloca o seu aluno, a sua aluna na água, no ambiente aquático, antes de realizar qualquer movimento voltado à natação, ela precisa ter a experiência para aumentar o seu repertório psicomotor. Então, para finalizar o conteúdo, eu gostaria que vocês lessem, tá? Cliquem 2 vezes na imagem ou acessem, eu deixei o PDF sozinho dentro do contexto do AVA, tá? Então acessem, porque este capítulo do livro, ele traz muitas informações, muitas experiências, muitas formas de conhecimento, de aprendizagem do conhecimento no meio líquido. Tá? Eu gostaria de dar um tempo para vocês aqui e que nós discutíssemos, tá, esse artigo nessa aula. Contudo, por algum motivo específico ou por um conjunto de motivos, vocês não estão presentes na aula, então eu não consigo fazer essa questão, tá, esse debate. Mas fica aqui o artigo para vocês. Peço que vocês façam a leitura, porque é um artigo muito bom, que traz muito aprendizado sobre práticas ao meio líquido. Tudo bem? Eu, tá, professor André, vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado, tá, dessa parte da aula, que vocês estejam prestado muita atenção. Tchau, tchau, até mais.